Olá, me chamo Verena Mello e essa é uma avaliação sobre fundamentos de mecânica dos sólidos. Vou falar um pouquinho sobre a teoria dos vetores, principalmente sua classificação. Os vetores são classificados em vetores livres, ligados e deslizantes. Os vetores livres são aqueles que se caracterizam por três características comuns, que seriam módulo, direção e sentido. Os deslizantes, além dessas três características, eles estão associados a uma reta, ou seja, eles deslizam ao longo dessa reta. Por isso o nome vetor deslizante. Os vetores ligados, eles estão associados a um ponto, além dessas três características. É por conta desse ponto que ocorre, às vezes, a rotação do vetor. Nós vamos falar agora sobre operações vetoriais. A adição vetorial, ela é comutativa e segue o mesmo sentido. O vetor resultante vai ser A mais B, que é a mesma coisa que B mais A, pois ela é comutativa. A subtração vetorial, assim como a adição vetorial, ela é uma adição vetorial, só que com um valor negativo, basicamente. Assim como pode ser A menos B, ele pode ser A mais menos B. Isso equivale ao vetor resultante. E seus sentidos são opostos. Agora vamos falar um pouco sobre a multiplicação. Bom, um produto vetorial entre vetores de módulo, U e V, pode ser representado da seguinte forma. E pode ser lida como U vetorial V. Como podem ver o exemplo, partindo de dois vetores em azul, que seria U e V, vai resultar em um produto vetorial, que é essa seta em vermelho. Já a multiplicação de número real por um vetor resultante será de novo vetor. Por exemplo, digamos que N é 3 e V é 2. O produto entre eles será 6, contando a direção e o sentido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as noções de vínculo. O vínculo é aquilo que promove a reação. Nós temos três tipos de vínculos: o apoio de primeiro gênero, o apoio de segundo gênero e o apoio de terceiro gênero, que também é conhecido como engaste. O apoio de primeiro gênero, ele impede a tendência de movimento no caso, uma direção. Nesse caso, normalmente ele impede o movimento no sentido vertical. O apoio de segundo gênero, ele impede o movimento, a tendência de movimento de duas direções, no caso horizontal e vertical. E o apoio de terceiro gênero, ou também conhecido como engaste, é aquele que impede a tendência de três movimentos, em três direções, no caso. Além disso, nós temos os apoios deformáveis, que são esses mais à direita, que tem tipo uma molinha no meio. Os apoios deformáveis usam-se a constante da mola para permitir a deformação. Se estiver em cima de uma esponja ou algo que deforma, a representação seria essa. Do primeiro gênero é esse mais à direita, que é uma espécie de fio com uma molinha e três bolinhas embaixo. Segundo gênero é esse do meio. E o terceiro gênero, ou engaste, é esse mais abaixo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as condições de equilíbrio. Para o sistema estar em equilíbrio, ele necessita de duas condições. Primeiro, a soma de todas as forças que atuam sobre o sistema deve ser zero. Ou seja, essas forças devem se anular. Já a segunda condição é que a soma dos momentos, ou seja, o torque, em relação a um ponto qualquer, também deve ser zero. Agora que já sabemos um pouco sobre a condição de estabilidade e quais são as reações de apoio, estamos prontos para classificar as estruturas conforme o grau de estaticidade. Existem três tipos:
a hipostática, isostática e a hiperestática. A hipostática é aquela que tem menos equilíbrio, tendo em vista que o número de reações de apoio é inferior ao número de equações de equilíbrio disponíveis. O número de equações de equilíbrio disponíveis são 3. Nós temos 3. Então, por ter apenas uma, ela acaba sendo mais instável. A isostática é aquela em que o número de equações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio disponível. Ou seja, o sistema ele é determinado. E por fim, a hiperestática, onde o número de reações de apoio é maior que o número de equações de equilíbrio disponíveis, tornando assim o sistema indeterminado. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as equações universais da estática, dando um exemplo. Como sabemos, a soma das forças horizontais, que seria o somatório de f de x, devem ser nulas. A soma das forças verticais, que seria o somatório de fy, também deve ser nulas. E a soma dos momentos que atuam na estrutura, que nesse caso seria o mxy, também deve ser nulas. O comprimento total da barra é 5 metros. Nós temos um peso ali aleatório de 2 kg força. Desse peso até a posição inicial, que a gente considera como o A, nós temos 2 metros e o restante seria 3 metros. Aí primeiro nós vamos fazer a somatória força de f de x, que é igual a zero, que a gente pega o rx1, que também vai ser igual a zero. Depois nós pegamos a somatória força de fy, que seria todas as forças em y, que seria ry1 menos p, que seria a força, quilograma-força ali, mais ry2 igual a zero. Isso resulta em ry1 mais ry2 igual a p. Nós guardamos essa informação. Depois, nós utilizamos a terceira equação, que é o de momento-força, que vai ser o valor do peso vezes o A menos ry2 vezes L. Isso tudo tem que ser igual a zero. Aí, ry2 vai ser igual ao peso vezes o A dividido por L, que isso vai ser igual a 40 kg força. Aí, nós pegamos novamente aquela equação que guardamos ali, e igualamos ela ao... E nós vamos jogando, mudando os valores. O ry1 mais o ry2, que seria P vezes A sobre L, igual a P. Aí, ry2 vai ser igual a P menos P vezes A sobre L. Aí, deixando em evidência o P vai ficar P sobre L, L menos A. Aí, nós podemos mudar, aí vai ficar PB sobre L igual a 100 vezes 3 sobre 5, que é igual a 60 kg força. Esse é um exemplo de equação universal da estática. E é isso. Isso foi um pouquinho sobre a primeira parte da emenda de Fundamentos de Mecânica dos Sólidos. Espero que gostem.